5 jogadores que já estavam no Goiás na temporada passada, mas que podem firmemente consolidar sua condição para o Campeonato Brasileiro nessa disputa do Campeonato Goiano. No vídeo de hoje irei trazer aqui esses 5 atletas que podem ganhar um grande destaque na disputa do Campeonato Estadual agora nesse começo do ano. O Alemany já falou que vai priorizar, dar mais chances, tanto para os jogadores da base quanto outros atletas jovens dentro do elenco. No vídeo de hoje irei fazer aqui uma análise sobre cada um deles, que realmente podem ser jogadores que podem se destacar e ajudar o time esmeraldino também na disputa do Campeonato Brasileiro. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo aqui conteúdo de qualidade no YouTube do Goiás News. Outro recadinho também importante, que esses jogadores assim não são atletas que estão subindo em grande parte deles das categorias de base agora, tá bom? São atletas que assim já fizeram parte do time do Goiás na última Série B, não eram titulares, até mesmo jogou ali o Campeonato Goiano no início de 2021, mas que realmente podem consolidar suas condições para o Campeonato Brasileiro, se destacando agora no começo do ano na disputa do Campeonato Estadual. Ainda tem essa indecisão, será que o Goiás vai fazer já os primeiros jogos do Campeonato Goiano com o time principal? Antigamente falava-se muito de utilizar primeiramente nos 4, 5 jogos iniciais um time mais dos jogadores da base, mas ao mínimo o fato é que teremos realmente mais oportunidade para os garotos jovens e outros que não tiveram tantas chances assim na última disputa da Série B. Então dessa forma irei começar o vídeo aqui de hoje falando a respeito do meia Albano, jogador que é tratado aí pela diretoria do Goiás como uma das principais apostas para essa temporada de 2022. Ele tem contrato com o time esmeraldino até o final de 2024, é um jogador que realmente tem a confiança da diretoria do Goiás para mais uma dessa temporada. Ele já tem 24 anos de idade, se destacou bastante na Aparecidense, ainda lá na temporada de 2020, quando fez uma excelente campanha com o time de Aparecida de Goiânia na disputa da Série D, marcando aí 11 gols no total, sendo inclusive um dos artilheiros da competição. Iniciou 2021 na Aparecidense no Goianão, aí sim já para a Série B foi contratado pelo maior do Centro-Oeste, onde não teve assim tantas chances, ele só jogou aí 16 vezes na segunda divisão nacional, sendo inclusive poucas oportunidades como titular. Ele só foi titular aí no jogo contra o Confiança e também contra o Náutico e o Vitória pela Série B, ou seja, não teve assim grandes momentos vestindo a camisa do Verdão, só deu aí uma assistência naquele jogo contra o Confiança fora de casa para o gol do Nicolas. É bem verdade que o Elvis foi bem consistente, até mesmo ficou de fora de poucos duelos, mas mesmo assim o Albano agora nesse começo de ano, tendo adversários teoricamente mais fáceis, até mesmo menos pressão em cima das suas costas também, acho que pode realmente se destacar para a disputa do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Goiás, além do Elvis e o Albano, jogadores que parecem bastante nessa função de camisa 10, a intenção da diretoria para o Campeonato Brasileiro é trazer pelo menos mais um jogador para compor essa condição. Quero saber sua opinião a respeito do Albano, se você concorda, se vale a pena realmente investir no jogador, apostar nele novamente nessa temporada de 2022, se pode ser um jogador inclusive a se destacar no Goianão e ajudar o time esmeraldino também no Campeonato Brasileiro. Outro jogador também do meio de campo que eu acredito que pode se destacar nessa disputa do Campeonato Goiano é o volante Natan, atleta de apenas aí 20 anos de idade, que começou sua carreira nas categorias de base do Goiás, ainda lá nas categorias sub-8, sub-9, o Natan já compõe o time esmeraldino. Teve suas primeiras chances como profissional ainda na temporada de 2020, onde fez aí apenas um jogo pelo Campeonato Goiano. Aí já para 2021, era um jogador que despertava ali realmente a atenção da diretoria esmeraldina, do Glauber Ramos, também do Augusto César, que deram oportunidades para ele na disputa do Campeonato Goiano, aquele time todo remendado do Goiás, dos garotos da base. O Natan foi um dos jogadores que mais se destacou aí também naquela disputa do Campeonato Goiano, principalmente pelas suas atuações no meio de campo. Ele foi titular contra o Jaraguá, além disso contra o Vila Nova, Aparecidense e o Atlético Goianiense, que foi o seu último jogo lá naquele duelo de volta, no Antônio Ascioli, nas quartas de finais do Campeonato Goiano, lá ainda no dia 5 de fevereiro de 2021, foi a última atuação do Natan, que infelizmente teve uma grave lesão no joelho, mas graças a Deus ocorreu tudo bem durante essa temporada de 2021, fez suas cirurgias e por aí vai. Já conversei com ele inclusive
lá no estádio da Serrinha, no jogo contra o Botafogo, ele estava lá nas tribunas, até falei com ele, disse que está 100% para recomeçar nessa temporada de 2022 e inicialmente, né, com o time esmeraldino na disputa do Campeonato Goiano. Gostava bastante dele, ele tem ali uma boa saída de bola, tem também uma movimentação interessante no meio de campo, até mesmo uma finalização forte de fora da área, mostrou isso bastante no jogo contra o Atlético Goianiense, que acabou se contundindo, volta agora para essa temporada de 2022, teve poucas chances, né, no time profissional, foram apenas 7 jogos no total, mas acredito que pode ser um jogador a se destacar pelo time esmeraldino no Campeonato Goiano. Assim como o Lucas Emanuel, indo agora saindo do meio de campo, indo para o ataque, o Lucas Emanuel também teve esse mesmo problema de lesão que ocasionou aí, né, a retirada dele durante a temporada de 2021. O Lucas Emanuel ele começou pelo Goiás também já nas categorias de base e teve sua primeira chance como profissional ainda lá naquela reta final do ano de 2020, né? Aquele time todo emendado do Goiás para a reta final do Campeonato Goiano. O Lucas Emanuel jogou aí 3 jogos naquela ocasião, sendo a sua estreia contra a equipe do Atlético Goianiense, e ele já se destacou também logo na partida contra o Goianésia, num jogo fora de casa. Ele marcou aí 2 gols da vitória do Goiás por 3-2, inclusive 2 golaços de fora da área. Depois disso, jogou mais uma partida contra a Aparecidense. Começou ainda 2021, né, que foi meio que já na virada do ano, né, não teve oportunidades no Campeonato Brasileiro, mas em 2021 fez aí apenas um jogo pelo maior do Centro-Oeste, ainda no Campeonato Goiano, contra o Vila Nova lá no dia 7 de março, e teve uma grave lesão novamente no joelho, ficando de fora durante a temporada. Então foi um jogador que só fez 4 jogos pelo time principal do Goiás e marcou 2 gols, tendo um saldo positivo do atacante Lucas Emanuel, que inclusive nessas suas partidas não só teve uma chance, né, de ser o titular da posição. Acho que é um jogador que o Goiás pode ficar de olho. Ele que é centroavante, tem 21 anos de idade, também já no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2020 despertou muita atenção, marcando aí 6 gols no total naquela competição. Quero saber sua opinião a respeito dos dois, né, tanto do Natan quanto também do Lucas Emanuel, 2 jogadores que estão, né, começando agora dentro do time principal do Goiás Esporte Clube. Lembrando que a diretoria quer tentar fazer uma venda assim que envolva cifras maiores nessa temporada de 2022, já que em 2021 e nos últimos anos também, né, o Goiás não vem conseguindo revelar grandes craques das suas categorias de base e conseguir fazer uma venda aí realmente para ajudar o caixa financeiro do maior do Centro-Oeste, que é uma parte, querendo ou não, é ruim perder os jogadores, mas faz parte da economia do futebol. Quero também saber a opinião desses 2 jogadores, né, começando como indo agora para a nossa reta final do vídeo, irei falar sobre o zagueiro Iago Mendonça, jogador de 22 anos de idade, que já é bem conhecido da torcida do Goiás, também dos dirigentes esmeraldinos. É uma aposta do Goiás para essa temporada de 2022. Antes também de falar do jogador, eu costumo comparar ele bastante com o David Duarte, até mesmo por conta do seu rosto. Enfim, ele parece bastante, né, fisicamente também falando, um jogador bem altão, mas que quando começou no Goiás, o David Duarte também era bem desconfiado, né? Você lembra dele em 2016, ele até fez um gol contra o Atlético Goianiense, realmente alguns lances bizarros, né, mas era um jogador que estava estreando como profissional. Eu acho que esse tipo de falha, principalmente por ser zagueiro, goleiro, é muito mais crucificado dentro das equipes. Então mesmo o Iago Mendonça já tendo algumas falhas também com a camisa do Goiás, acho que é um jogador de muito potencial para os torcedores também ficar de olho e apoiar o atleta pelo menos nessa disputa do Campeonato Goiano. Acho que ele pode sim fazer um bom estadual. Ele só tem 22 anos de idade, como eu disse, e começou sua carreira nas categorias de base ainda do Trindade, quando ele estreou como profissional ainda lá na temporada de 2016 no Campeonato Goiano. O Goiás trouxe o jogador também já para a temporada de 2018, né? Continuou aí no time Sub-19 e posteriormente no time Sub-20. Fez sua primeira atuação pelo Goiás lá na temporada de 2019, em alguns jogos ali da Copa Verde, inclusive marcando seu primeiro gol como profissional contra a equipe do Luverdense. Aí já para a temporada agora de 2020, né, o Goiás que fazendo aquela campanha muito ruim no Brasileirão, né, quase rebaixado, resolveu colocar os seus garotos da base, deu um gás final também naquela competição, e o Iago Mendonça foi um desses jogadores que conseguiu ter uma rodagem maior dentro do elenco, fazendo aí 10 jogos no total no Campeonato Brasileiro, sendo titular aí, por exemplo, nos jogos contra o Bahia, o Santos fora de casa, também o Atlético Goianiense, e por aí vai. O jogador já conseguiu uma experiência um pouco maior
vestindo a camisa do Verdão. Para 2021 não era um jogador assim dito titular, né, dentro da escalação do Goiás para a Série B, mas era o primeiro zagueiro ali das opções tanto do Marcelo Cabo quanto também do Pintado, né, caso o Reinaldo ou o David Duarte não estivessem disponíveis. Pelo Verdão na Série B, ele fez 16 jogos no total, sendo alguns deles como titular, né, contra o Brusque na última rodada. Ele entrou ali no lugar do David Duarte, né, que já fez ali a partida final dele com a camisa do Goiás. Além disso, ele foi titular contra o próprio Brusque, fora de casa, Sampaio Corrêa, Guarani, o Remo e também a equipe do Coritiba fora de casa. Não é um jogador assim que passa uma confiança absurda, mas assim como o David Duarte, que começou aos poucos pegando a sua moral aqui no Verdão, acho que é um jogador para a gente dar a moral, apoiar o atleta, principalmente no Goianão, pode render aí bons frutos para o Goiás. E uma coisa também que eu gostaria até mesmo de explicar para o torcedor, às vezes a galera não tem a percepção disso. Um jogador da base, não tenho exatidão de quanto esses daqui que eu estou falando no vídeo hoje recebem, mas com toda certeza é menos aí de 50, até mesmo 30, 20 mil reais esses garotos que estão subindo para o profissional. Se a gente comparar que se o Goiás fizer uma contratação de um zagueiro medalhão, vai por aí dizendo, o Goiás teria que pagar 80, 100 mil reais e com um garoto da base, o Goiás pagando 20, 30 mil para ele, já consegue suprir essa necessidade ou de ser um jogador titular ou de ser um jogador também para o banco de reservas, ou seja, mostra a importância das categorias de base, tanto para a revelação de jogadores, né, para uma venda futura, quanto também já de imediato na quitação dos seus salários, que fica muito mais baixo com os jogadores, né, recém-promovidos, mais jovens, ainda ganhando seu espaço dentro do futebol brasileiro. Por isso que é tão importante, né, a revelação de bons atletas vindos da prata da casa, né, os pratas da casa vindos do clube. E para encerrar o vídeo de hoje, não poderia faltar, né, uma das principais estrelas aí do time sub-20 do Goiás, o atacante Pedro Bahia, que tem apenas 19 anos de idade. A tendência é que já nessa temporada de 2022 comece a ganhar mais rodagem também pelo time esmeraldino desde o início do campeonato goiano. É um jogador realmente para a gente ficar bem atento. Isso porque, né, só na temporada de 2021, pelo campeonato goiano sub-20, ele marcou 16 gols em apenas 11 jogos com a camisa do maior do Centro-Oeste. Já nessa última copinha, que o Goiás não foi lá tão bem, né? Ele, mesmo sendo eliminado na primeira fase, marcou um gol e também deu uma assistência em 3 partidas pelo time sub-20 do Goiás Esporte Clube. Além disso, fez a sua estreia como profissional ainda nessa temporada de 2021, em alguns jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele realmente tem aquele destaque muito grande, né? Pelo time esmeraldino, já ficou aí no banco de reservas contra o CRB, também contra o Vila Nova e o CSA, fazendo a sua estreia fora de casa contra o Londrina naquela ocasião, né? Não, perdão, né? Melhor dizendo, a sua estreia foi contra o Sampaio Corrêa aqui no estádio Ali Pinheiro. Aí sim, depois voltando a jogar, né? Depois de ficar no banco de reservas, jogou também mais 11 minutos contra o Londrina e contra o Botafogo. Depois voltou aí para o time sub-20 do Goiás e não atuou mais pelo time profissional. Tendo aí só 3 jogos, né, na sua conta na disputa da Série B e mais 2 também no Campeonato Goiano dos jogadores principais. Vai conhecendo um pouco mais do vestiário, enfim, pegando essa manhã também dos jogadores profissionais. É muito jovem, acho que pode realmente evoluir bastante nessa disputa do Campeonato Goiano e se realmente se destacar, né, não sendo um artilheiro do Goiás, nem nada do tipo, mas agregando dentro do time, seja ele um titular ou reserva, acho que pode também ajudar na disputa do Campeonato Brasileiro e sendo muito jovem assim, né, realmente é uma mina de dinheiro. Caso ele comece assim a se destacar, a fazer gols no Goiás, não demora nada para uma equipe gigante da Europa vir aqui, né, em Goiânia e buscar o Pedro Bahia, que seria muito bom para os cofres do Goiás. Infelizmente a parte técnica perde bastante, mas com toda certeza é dito como uma das principais joias das categorias de base do Goiás nos últimos anos. Ele que já está no time esmeraldino desde as categorias sub-14, sub-15, né, já atua aqui no maior do Centro-Oeste. Quero saber sua opinião também a respeito do Pedro Bahia e dos outros jogadores que eu falei no vídeo de hoje. Quais deles você acha que tem mais potencial? Quais seria bom também o Goiás emprestar eles para outras equipes aqui dentro do futebol goiano? A própria Aparecidense, que vai jogar a Série C, quem sabe também pode aí, né, ganhar maior rodagem em outra equipe e retornar para o maior do Centro-Oeste. E quais deles podem ser úteis na principal competição do ano, né, que é o Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!